Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje vai ser sobre aplicações de retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui quem fala é o professor em formação, José Érico. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar ângulos congruentes e ou suplementares formados por retas paralelas cortadas por uma transversal em situações cotidianas. Bom, algum momento vocês já devem ter se questionado se os conceitos que aprendemos em matemática, em sala de aula, se algum dia vamos utilizá-los no nosso dia a dia. Então, vocês têm que saber que sim, que é possível usar esses conceitos em situações do nosso dia a dia, como vai ser visto a seguir. Então, vai ser elaborado algumas atividades a partir de mapas de bairros de Manaus e as suas relações entre os ângulos que vamos estudar. Bom, temos aqui o mapa da cidade de Manaus. Esse mapa ele foi extraído lá do Google Maps. Basta ter acesso à internet e qualquer pessoa pode verificar o mapa da cidade. Então vocês também podem acessar o mapa e brincar à vontade com ele. Nele é possível perceber retas paralelas cortadas por transversais com diferentes angulações. Bom, aqui não dá para perceber isso, então vamos lá no Google Maps para vocês verem algumas situações. Então, pessoal, já aqui no Google Maps, né, temos o mapa da nossa querida cidade de Manaus. Ó, esse é o que está lá no slide. Então, ó, aproximando, temos inúmeras ruas. Então, a partir destas ruas, a gente pode trabalhar os conceitos de retas paralelas cortadas por transversal. Não só uma, como várias. Temos aqui um pequeno exemplo. Aqui, ó. Temos a rua Dom Aloísio e a rua Dom José. E olha quem corta essas duas ruas paralelas, a rua Formosa. Então aqui já podemos trabalhar o nosso conceito. Não só como nessa rua, como ou várias outras inúmeras de diferentes angulações, é claro, ó, como tem essas ruas. Então, a partir daqui, foi elaborado 4 exercícios para trabalharmos os conceitos aprendidos na próxima aula. Então, vamos voltar aos nossos slides. Então, vamos lá. A partir da análise do mapa, responda as questões. Lembrando que foi retirado lá do Google Maps. Então, descubra o ângulo formado no cruzamento entre a rua Abraham e a rua D3. Identifique esse ângulo de verde. Então, além de identificarmos o ângulo, vamos colori-lo de verde. E também vamos saber qual é a medida do ângulo adjacente a esse e em que outros cruzamentos é possível perceber ângulos congruentes ao ângulo de 62 graus. Então, também vamos identificá-los da cor verde. Não sei se vocês conseguem enxergar, a rua Abraham é essa aqui, ó. E a D3 corta aqui, ó. Então, a gente vai ter que descobrir esse ângulo aqui. E depois, descobrir o ângulo adjacente a ele, ou seja, esse ângulo que está à frente. Tem a mesma rua em comum e o vértice, né? Que é o ponto onde ela se cruza. Então, vamos ao GeoGebra, que vai facilitar a visualização de vocês para resolvermos de uma forma diferente este exercício. Então, pessoal, aqui no GeoGebra, o que o exercício nos pede? Ele diz que a rua Abraham, né? Ela tem um cruzamento com a rua D3 aqui. Então, o ângulo que ele queria descobrir é esse aqui, né? Pintá-lo de verde. E também, uma da parte do exercício, ele pede para descobrir esse ângulo adjacente a ele. Então, vamos lá. Para descobrir aqui esse ângulo no aplicativo GeoGebra, o que vamos fazer? Selecionar os pontos, né? E
tem a ferramenta ângulo, que é para descobrir qual é essa angulação aqui entre as ruas. Então tá aqui, esse ângulo é em verde. Aí com a ferramenta já vamos saber qual é o ângulo. Ó. Então o ângulo entre a rua Abraham e a rua D3 é o quê? 62 graus. Bom, aí ele quer... Ó, uma parte já foi respondida. Agora ele quer saber quanto vale esse ângulo adjacente. Se percebermos, é um ângulo de meia volta, ou seja, quando somar este ângulo que vamos descobrir com o alfa, tem que dar o quê? 180 graus, ou seja, eles são ângulos suplementares. Então, com o aplicativo, ele já nos dá o valor desse ângulo. Mas podemos fazer manualmente, que daria 180 menos 62, que vai dar o ângulo aqui, que é 118 graus. Então, coloco os 3 pontos que eu quero e com a ferramenta eu vou descobrir aqui, ó, qual é essa angulação. Então tá aqui, ó, é o ângulo ε igual a 118 graus. Bem fácil, né? E a outra parte pede para descobrir ângulos congruentes a ele, né? Então, se são ângulos congruentes, conforme lembramos nas aulas anteriores, então temos que lembrar o conceito de correspondentes. O que são correspondentes? São ângulos que têm a mesma medida. Então, se eu trazer este ângulo para cá, tem que ser quanto? 62 graus, certo? Já que são congruentes. Então, vamos lá. Ó. Colocar os pontos. C, D e C'. Então, tá aqui. Ó. Com a ferramenta ângulo, vamos verificar realmente se é 62 graus. Então, temos o ângulo e vamos ver se é 62 graus. Sim, então é 62 graus. Então, achamos mais um ângulo congruente a ele. Será que tem mais algum outro? Sim, se comparamos essas duas paralelas. Então, agora eu vou comparar esta paralela a esta outra aqui, que é a jabuticabas. Então, utilizando a mesma ferramenta, vamos ver se tem o mesmo valor. Então, já coloquei os 3 pontinhos com a ferramenta ângulo. Temos aqui o nosso ângulo. Então, vamos ver qual é o valor da angulação. Também é 62 graus, que é o ângulo gama. E comparando mais uma vez a jabuticaba com esta outra rua, D6, vamos utilizar a ferramenta ângulo para ver se tem também a relação de congruência que pedirmos no exercício. Então, coloquei os 3 pontos novamente. Com a ferramenta ângulo, vou medir. Então, tem o nosso ângulo originado e vamos ver que também é 62 graus. Então, vocês vejam que com o aplicativo conseguimos resolver o exercício de forma bem simples e lúdica e de fácil visualização para vocês. Então, vamos ao nosso segundo exercício. Então, nosso segundo exercício, ele quer saber o quê? A medida do ângulo formado no cruzamento da rua Jerusalém com a rua sem nome, que é esta rua aqui, pode ser expresso por alfa. Então, identifique o de rosa. Sabendo que o ângulo colateral interno com esse ângulo mede 107 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, né? Colateral interno aqui estão dos mesmos lados e da parte de dentro da paralela. Mede 107 graus, então determine o valor de alfa. Identifique de rosa os ângulos colaterais e congruentes a esse ângulo. E também identifique de verde os ângulos congruentes a esse formado em outra avenida transversal a essas paralelas. Então, vamos retornar ao GeoGebra para resolvermos essa atividade. Então, está aqui o nosso trecho do segundo exercício. Ele diz que a rua Jerusalém, ela faz um ângulo de 107 graus com a rua sem nome, né? Que é essa rua aqui, ó. Então vamos descobrir. Ele fala que o ângulo
colateral interno a ele, né, que vai ser esse ângulo de 107 graus aqui, ele quer descobrir o ângulo colateral interno a ele. Então, é este ângulo que está aqui à frente dele, dentro das paralelas. Então, com a ferramenta ângulo, né, conforme visto no outro exercício, vamos descobrir. Então, é aqui, ó, nosso ponto G, H e G'. Está aqui o nosso ângulo de rosa. Então, vamos verificar qual é o valor dele. Ó, percebe-se que os ângulos colaterais, eles são sempre suplementares. Então, a soma entre eles tem que dar quanto? 180 graus. Então, 180 menos 107 tem que dar o quê? 73 graus. Isso mesmo. Então, o ângulo colateral interno a esse é de 73 graus. Então, ele quer que descubra também outros congruentes a esse. Então, vamos verificar. Ó, podemos vê-lo esse aqui, né? Que é correspondente a ele. Já que estão na mesma posição se movimentarmos a figura. E conforme a ferramenta, ó, 73 graus também. Então, tem também outros ângulos correspondentes a ele, que podemos achar aqui na figura deste outro lado também. Então, vamos ver aqui, ó. Selecionamos esses 3 pontos aqui no canto. E vamos medir com a ferramenta ângulo, ó. Então, coloquei de verde para ficar mais de fácil visualização. Então, ó, 73 graus. Então, também é um ângulo congruente a ele. E também podemos verificar outro ângulo, que é este ângulo aqui. Este ângulo aqui, na verdade, que vai ser congruente a ele, ou seja, correspondente. Que mede também o que? 73 graus. Então veja que desta forma é bem simples. Basta escolhermos os pontos certos e utilizar a ferramenta ângulo, que nos ajuda bastante, ainda mais a nossa visualização. Então vamos ao próximo exercício. Então, nosso terceiro exercício. Nas quadras abaixo da Avenida Rio Xeroá, que é esta avenida aqui, que o nome ficou cortado, é possível perceber cruzamentos onde são formados ângulos. Então, temos estes cruzamentos e esses daqui. Então, existem vários, então vamos escolher alguns para fazer o que o exercício pede. Então, identifique os ângulos opostos pelo vértice da mesma cor e descubra a medida de cada ângulo. Então, vamos à nossa resolução. Então, o exercício pede para observarmos alguns cruzamentos da rua transversal Xeroá com algumas paralelas, né? Então, aqui temos a rua RO e a rua RP. Então, exclusivamente vamos verificar essas angulações aqui, né? Verificar se os ângulos são opostos pelo vértice e também verificar a medida deles. Então, vamos utilizar aquele passo a passo das outras resoluções para nos auxiliar. Então, vou escolher 3 pontos para descobrir este primeiro ângulo. Então, com a ferramenta ângulo aqui, ó, mas já está salvo aqui, vou descobrir qual é este ângulo. Então, tá aqui, ó. O ângulo alfa é de 129 graus. Poderíamos descobrir este aqui mentalmente, já que são adjacentes. Então, a soma tem que dar quanto? 180 graus. Então, mentalmente, 180 graus menos 129 resultaria o que em 51 graus. Então, vamos verificar. Selecionei os 3 pontos, ferramenta ângulo já aqui salva. E aqui temos nosso ângulo beta em preto, ó, de 51 graus. Então, lembrando os ângulos opostos pelo vértice, né? Então,
O ângulo oposto pelo vértice, você vai ter sempre as semirretas opostas formando os lados deles. Então, pela definição de oposto pelo vértice, este ângulo aqui também tem que ser o quê? 51 graus. Aqui, como este outro ângulo também tem que ser 129 graus. Então, é o que vamos conferir. Então, selecionei os 3 pontos, ferramenta ângulo, já salvo. E aqui temos que o nosso ângulo gama também é 51 graus. Então, vamos verificar também para o ângulo alfa. Temos os nossos 3 pontos aí. E o nosso ângulo, o que confirma. Então, agora vamos para a segunda parte, que são estes ângulos aqui também. Se aqui já são esses valores, automaticamente aqui embaixo também vão ser para valer as regras, né? Ou seja, as propriedades das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, este passo a passo podemos pular e apenas colocar o resultado para conferirmos se realmente as contas batem. E aí está, ó. Então, identificamos os ângulos opostos pelo vértice e também descobrimos a medida deles sem muito esforço. Então, vamos agora para a nossa última questão. Então, a nossa última questão. Sabendo que a rua Aires é paralela à rua Sancho, que não está dando para enxergar também, então vamos para o GeoGebra. E são cortadas pela rua Itaité. Sabendo que o ângulo formado entre a rua Aires e a rua Itaité é 107 graus, ache o ângulo colateral externo a ele e ache o ângulo alterno e externo deste novo ângulo. Então vamos lá ao GeoGebra. Então, pessoal, temos a rua Aires e a rua Sancho, né? Então, temos a rua transversal Itaité. Então, lá ele já diz que o nosso ângulo formado entre a rua Aires e a Itaité é o quê? 107 graus. Tá aqui, sempre o mesmo passo a passo. 3 pontos, ferramenta ângulo, ele já nos dá. Então, ele quer que ache o quê? O colateral externo a ele, né? Então, ele quer o colateral externo a ele. Se percebermos, colateral e externo são ângulos que estão do mesmo lado, mas da parte de fora. Então, seria este ângulo aqui, ó. Colateral externo a este. Então, vamos achá-lo, né? Este ângulo. E lembrando que ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, a sua soma é de 180 graus. Então, fazendo 180 menos 107 vai resultar em 73 graus. E também tem que achar o ângulo alterno e externo a ele. O que seria isso? É um ângulo também que está na parte de fora, mas só que está em lado alternado. Então não seria este aqui, seria este outro, né? Já que está da parte de fora e tem que ser alternado. E nem poderia ser este. Então é este aqui ângulo que a gente vai achar. Então, utilizei os 3 pontos, a ferramenta ângulo, que já está salva aqui. E também vai dar o valor. Aqui, ângulos alternos, né, sendo internos ou externos, são congruentes. Então, 73 graus. Então, terminamos, né, os nossos exercícios. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E até uma próxima, se assim Deus nos permitir. Então tenham bons estudos, não esqueçam de resolver os exercícios, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Tchau, tchau, pessoal!